próprio Paulo, ainda Saulo de Tarso, na sua arrogância, foi quebrado quando o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Este é o Jesus que revela o Deus soberano. A mensagem então que nós pregamos não é baseada em sabedoria de homens. O que eu quero dizer de maneira muito clara para o seu entendimento nesta noite é que a sabedoria dos homens não pode responder à sua necessidade. É que você tem buscado de um lado ao outro uma resposta que sacia a sua alma. É que você tem corrido de um lado para o outro, buscando uma porta de escape. E na simplicidade do Evangelho eu estou dizendo: a resposta que você precisa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e está vivo para sempre. O que eu quero dizer é que Ele pode virar o teu cativeiro nesta noite. Se eu fosse você, eu entregava a sua vida para Jesus. Se eu fosse você, eu tomava uma posição agora. Seja inteligente e diga: Jesus, tem misericórdia, eu estou aqui. E Ele vai te abraçar, Ele vai te renovar, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não faz da maneira do homem. Deus não faz como nós pensamos. O problema de muitos homens, de muitos intelectuais, é pensar que Deus se submete ao seu propósito, que Deus se submete à sua vontade. O Deus que Paulo estava pregando em Atenas e que eu estou pregando aqui nesta noite é o mesmo. Ele não se submete a ninguém. Ele é Senhor, Ele é Deus soberano, imutável. Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quiser. Ele é o Senhor da glória. Nem sempre vamos entender o plano de Deus. É por isso que ele escreve aos Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Ele para pedir de volta? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Eu concluo a minha fala a você nesta noite, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: veja, irmãos, que não são muito sábios segundo o mundo que são escolhidos, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vãs, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que ninguém se glorie diante dele. Nós pregamos Cristo e este crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. No capítulo 2, Paulo então fala: quando eu fui ter convosco, e esse é meu propósito esta noite, para anunciar o Evangelho de Cristo, eu propus no meu coração nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Não queria basear a minha mensagem em sabedoria de homens, dizia Paulo, mas no poder de Deus. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu quero concluir dizendo: o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele liberta das drogas, Ele transforma a vida do homem. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação no meu trabalho de um amigo, um pastor chamado Valdemir Costa, e ele pediu para que fosse com ele em uma visita na rua Sacramento, aqui em Campinas, um prédio com um apartamento por andar. Nós fomos ainda fardados com a roupa da empresa, e quando nos anunciou, a moradora pediu que subisse. O elevador abria já na sala dela. Quando ela nos viu, ainda fardados, ainda com as vestes da empresa, ela nos olhou de cima a baixo e nos desprezou em seu olhar. Eu perguntei: nós podemos entrar? E ela disse: entre. Como quem diz: já está aqui mesmo, então entre. Nós entramos. Era um casal de médico. O marido não estava em casa, viajando. E havia uma menina por nome Luana, de 17 anos. Aquela menina estava enferma. E aquela mãe, falando conosco, dizia, de uma maneira tão
soberba e orgulhosa. O meu marido é médico. Eu sou médica. Levamos a minha filha para a Europa. Levamos a minha filha para os Estados Unidos. Atendemos a tantas clínicas nessa cidade em São Paulo. E não conseguimos descobrir o que a nossa filha tem. O que é que vocês dois vão fazer? Eu falei, eu tenho um amigo que se chama Espírito Santo, que revela os segredos de Deus. Porque ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que nele está. E também ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, pega os segredos de Deus e revela aos seus pequeninos. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, as pequenas para confundir as grandes. Eu peguei na mão da Luana e disse, Luana, eu posso orar por você? A lágrima começou a cair. E quando eu comecei a falar para ela de um amigo que não nos abandona, um amigo que não nos desampara, um amigo que está conosco, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse amigo, qual estou falando, está aí agora dentro da tua casa. Ele conhece as tuas angústias, ele conhece as tuas lutas, ele conhece as tuas dores. Eu disse, Luana, esse amigo me encontrou em depressão dentro de um quarto, sem saber o que fazer da minha vida, mas ele mudou a minha história, e eu vou orar a ele agora, e ele vai entrar dentro do teu coração, e ele vai transformar a tua vida. Pregamos o evangelho. Aquela moça jogou a minha mão para o alto, se levantou da cama e começou a chorar, abraçando a mãe dela. A mãe dela chorava. Este é o evangelho de Cristo. Ela pegou um talão de cheque e disse, qual é o preço da visita? Qual é o preço da visita? Eu respondi, a senhora consegue pagar? Pague! A senhora consegue pagar? Ela disse, eu não consigo. Eu disse, isso é cruz. Isso é evangelho, isso é graça, Jesus te ama. A senhora quer aceitar a Jesus? Ela disse, como eu não aceitarei se ele curou a minha filha? Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero fazer um apelo a você nesta noite. O Espírito de Deus é aquele que tem poder para ir aonde a gente não vai, para fazer o que nós não podemos fazer. Há coisas que nós lutamos a vida inteira para fazer, e Deus faz assim, como se vira a página de um livro. É por isso que Paulo escreveu que nós somos uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Eu recebo a autoridade de Deus para profetizar na tua vida nesta noite. O médico disse que não tem mais o que ser feito. Você acha que a causa já está perdida na mão do juiz? As portas estão fechadas, mas Deus está pondo uma vírgula e vai escrever uma história diferente na tua casa.